Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Te inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, hypa o vídeo aí e também manda aquele comentário aí pra gente ir interagindo no nosso canal aí. Lembrando que o nosso vídeo tem apoio de Secaps Black Chá e também do Secaps Black, as cápsulas aí pra quem quer reduzir um pouquinho de peso aí. Beleza? Então entra aí no link que tá na descrição. Entre em contato com o pessoal e adquira já o seu aí, que vai te fazer muito bem. Gurizada, o Grêmio já tá em solo uruguaio, né? Amanhã às 21h30 encara Montevideo City Torque, que eles falam. Um clube que é do Grupo City, assim como o Bahia também é, né? Mas não tem feito um campeonato tão bom assim, um campeonato regular, né? Tá em 8º no Campeonato Uruguai. E a gente sabe que a qualidade do Campeonato Uruguai também não é tão alta assim, né? Tirando Nacional e Peñarol, os outros são todos medianos. Mas sem menosprezo nenhum, né? E sem desrespeito, a gente sempre tem que respeitar o adversário. O Grêmio foi com uma delegação alternativa para lá, né? Muito provavelmente vai colocar um time bastante mexido. Não vai ser um time totalmente reserva, porque o Grêmio não pode se dar o luxo de fazer isso, né? Até porque não dá para levar na flauta sul-americana, porque a gente já viu como é que é no passado, né? Deixou para resolver no último minuto e não conseguiu fazer o dever de casa. E acabou ficando para repescagem aí para os playoffs, né? E depois se complicou. Então os relacionados que viajaram lá para o Uruguai são os goleiros Gabriel Grando, Thiago Beltrame e o Everton. Sempre quando é jogo fora, eles levam 3 goleiros, né? Porque pode acontecer alguma lesão, algum dos jogadores sentir alguma coisa, né? Defensores: Balbuena, Caio Paulista, Kahneman, Luiz Eduardo, Marcos Rocha, Pedro Gabriel, Vitor Ramon e Wagner Leonardo. Aqui vocês já vão notar a primeira ausência, que é a do Pavon, né, que foi deixado em Porto Alegre por preservação, ficou para descansar, certamente será titular no Grenal. Os meio-campistas: Arthur, Fornec, Nardoni, Monsalve, Noriega, Riquelme, Roger e Thiaguinho. Arthur e Noriega foram. Depois eu vou escalar para vocês aí o provável time, o que eu acho que o Castro vai botar em campo. Mas eu acredito que se foram, devem jogar. E atacantes: Amuso, André Henrique, Bright White, Namorado, Gabriel Mack e TT. Aqui não tá, se vocês perceberem, não tá Carlos Vinícius. E nos defensores ali, Vieri e Gustavo Martins também não viajaram, né? Então esses 4 estão preservados naturalmente. Entende-se que serão titulares no Grenal, né? E daí, em cima desses relacionados, o que a gente pode tentar montar de time aqui? Eu acredito, a informação que a gente recebe, né, que veio, enfim, do Grêmio aí, que muito provavelmente ele vai descansar o Everton nessa partida. Foi junto e tal, vai treinar, vai aquecer e tal, mas muito provavelmente Gabriel Grando será o titular. Para mim, sinceramente, não muda muita coisa. Se botar o Grando, ok, se deixar o Everton também, ok, né? Mas a gente sabe que é uma bateria de jogos, né? E o Everton vem jogando, vem decidindo, né? Bastante a favor do Grêmio, mas também merece uma colher de chá aí, né? Que se ficar no banco não será problema nenhum. E o Grando precisa eventualmente estar jogando um jogo ou outro aí, até para ir pegando um pouco mais de ritmo, né? Porque treinar é uma coisa e jogar é outra, né? Então, no meu entender, deve ir Gabriel Grando, Marcos Rocha na posição dele, né? Acho que volta a figurar, apesar do Vitor Ramon também tá, né, na delegação, mas eu acho que ele não vai colocar o Piá assim de cara, né? Num jogo
tudo bem, um jogo importante, né? Mas o adversário não é tão forte assim, mas eu acho que ele não vai. Ele ainda vai deixar o guri mais um tempinho antes de jogar. Então vai com Grando, Marcos Rocha, Balbuena, apesar do Luiz Eduardo também tá lá. Aqui pode ser, viu? Aqui é 50-50, tanto faz quem jogar. Acho que o Luiz Eduardo já fez boas partidas aí, né? Já mostrou que veio, mas eu acredito que ele deve começar com Balbuena, talvez troque no segundo tempo. E zagueiro pelo lado esquerdo, Kahneman, né? É o imediato da posição. E na lateral esquerda, eu acredito que ele vai botar o Pedrinho Gabriel. Depois te explico por quê. Meio-campistas, então, tem Arthur, Fornec, Nardoni, Monsalve, Noriega, Riquelme, Roger e Thiaguinho. Eu, sinceramente, acho que ele vai colocar Arthur e Noriega e vai colocar o Monsalve, apesar de eu preferir que ele colocasse Arthur, Noriega e Mac, né? E atacantes, provavelmente o Amuso deve ser preservado também, tem um certo desgaste, então aí nessa posição eu colocaria o Caio Paulista, né? Porque ele já fez essa função lá no Fluminense e colocaria ele no primeiro tempo, de repente, se fosse o caso de precisar utilizar, coloca o Amuso no segundo tempo. Daí do outro lado bota o TT, que é reserva hoje, né? E Bright White na frente. Então vamos recapitular: Grando, Marcos Rocha, Balbuena, Kahneman e Pedrinho, Arthur, Noriega, Monsalve, Caio Paulista na esquerda, TT na direita e Bright White na frente. Esse eu acho que é o time que o Castro vai colocar em campo, apesar de eu preferir no lugar do Monsalve o Mac. Acho que ele vai por aí nessa partida, né? Tem o Thiaguinho também, que poderia fazer essa função, mas eu acho que ele ainda vai dar uma segurada mais nessa piazada aí. Vai acabar colocando os outros um pouco mais cascudo, né? Apesar do Mac ser jovem, né? Mas já está um pouco mais estruturado fisicamente, né? E vai desempenhar bem, né? A gente tem que ver como é que é. A gente não acompanha o futebol uruguaio, né? A gente não sabe como é que é a força do Montevideo City Torque. E eu acredito que o Grêmio vai estudar os primeiros 15 minutos aí o adversário, daí depois vai começar a ajustar, né? Mas se a gente começar com Noriega e Arthur, talvez até antes o Grêmio consiga já se encontrar na partida. Falando em Arthur, para finalizar o vídeo aí, falando em Arthur, ganhou força novamente aquela história de que o Como está interessado nele, né? Que está chegando próximo aí do final do contrato de empréstimo. Mas o Bruno Soares trouxe no canal dele que ele conversou com pessoas ligadas ao Arthur e também pessoas que intermediaram o negócio da vinda dele por empréstimo da Juventus. E todos afirmam que o Arthur está fazendo muita força, inclusive pediu para que o Grêmio formalizasse uma proposta de compra para ele e que ele faria um meio de campo com a Juventus. Tem uma informação de que a Juventus deve 5 milhões de dólares para ele ainda. Acho que é luvas e alguma coisa nesse sentido. E que isso poderia facilitar, né? Se ele abrisse mão, obviamente ele vai abrir mão lá, certamente o Grêmio vai ter que assumir a responsabilidade desse valor, né? Que seria, teoricamente, parte do valor que o Grêmio desembolsaria para comprá-lo, né? Então vamos lá, vamos imaginar que o Grêmio vai pagar 10 milhões de dólares para o Arthur, né? Então pagaria 5 milhões de dólares, de euros, né, na verdade, para a Juventus. O Arthur fica aqui e depois acerta esses 5 milhões de euros que a Juventus deve para o Arthur, aqui jogando, faz aí um contrato de 3 anos, coloca no salário, coloca em luvas, vai pagando parcelado e organiza dessa maneira aí. Então o Como está insistindo, né? O Como da Itália está insistindo para contratar o Arthur, e agora surgiu uma informação de que outro clube brasileiro também fez proposta. Não externaram quem é esse clube, mas certamente deve ser Palmeiras, Flamengo, talvez
Fluminense, alguém aí, mas eu acredito que deve ficar em Flamengo e Palmeiras, que são os que são capitalizados, né? Talvez o Bahia, porque tem dinheiro do City, mas eu acredito que seja ou Palmeiras ou Flamengo. Mas importante, a informação mais importante é que Arthur admitiu novamente que quer ficar no Grêmio. Então, o Grêmio quer o Arthur quer ficar no Grêmio. Ele já rechaçou essas duas outras possibilidades, tanto desse clube brasileiro, quanto a proposta inicial do Como, né? Então tá tudo organizado para o Arthur ficar. Basta saber se o Grêmio vai já de imediato formalizar essa proposta para que o Arthur entre em contato com a Juventus e daí se acerta essa questão do que a Juventus deve para ele, para depois o Grêmio então certamente assumir essa obrigação aí desse valor e que o Arthur possa ficar aí por pelo menos mais uns 2, 3 anos aí para nos ajudar, né, nessa reconstrução de time, né, e que nos leve a vitórias e a títulos aí também. Beleza, gurizada? Um grande abraço a todos aí, não se esquece, te inscreve no canal e deixa o like, é muito importante para nós. Falta 4 para nós bater os 2.000, então se tu não é inscrito, se inscreve aí. Valeu? Forte abraço aí do Sangue Azul. Tamo junto. Tchau, tchau.